you're floating in a space capsule. I look at you, perhaps. Olá, bom dia. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio Duas Rodas. E eu queria falar hoje sobre um assunto que sempre aparece logo nas primeiras aulas das minhas disciplinas na universidade, né? Que é a diversidade de formas como um motoqueiro pode ser visto ou imaginado, né? Toda essa são as várias visões, né, que eu chamo do motoqueirismo. Bem, eu acho que eu tenho uma certa tendência sempre de tentar ver as coisas de vários pontos de vista, né? Assim, acho que faz parte do meu jeito de ver o mundo, mas a primeira vez que eu vi isso formalizado, né, de uma maneira mais teórica, foi quando eu li o livro Motorcycle, que eu sempre comento aqui, né, dos professores Steve Alford e Suzanne Ferris, né, que são os editores do International Journal of Motorcycle Studies. Esses professores, eles são da área de estudos culturais, né, e esse jornal também, né, tem esse viés muito forte dessa área acadêmica, né, e esses estudos culturais é uma área que tenta, principalmente pelo que eu entendi, mostrar a relação, né, entre cultura e poder, né, tanto como a cultura hegemônica, às vezes, né, que é defendida pela elite ou pelo governo, como ela é usada para ordenar, né, da forma que eles querem a sociedade, quanto também, às vezes, a contracultura ou as várias subculturas que são usadas ou para reagir ou para se proteger, ou então para tentar modificar a cultura hegemônica, né? Bem, é toda uma teoria complicada, não é bem minha área, mas eu gosto, né? Então, nesse livro desses professores, que eu li em 2010, numa das primeiras páginas, eles falam assim, o que é uma moto, né? Daí eles começam a falar brincando, assim, moto é uma máquina para produzir órgãos de doação, né? Ou então, moto é uma ferramenta para fugir no final de semana, né? Para passear, moto é uma forma de trabalho, daí várias, acho que são 2 páginas cheias de visões bem diferentes, né? Então, eu achei bem legal e eu gosto sempre de ensinar isso para os alunos, né? Que a gente sempre tem que tentar ver o motoqueirismo, né? As motos de várias formas diferentes, mas também para mim isso é uma questão bem prática na academia e nas minhas e nos meus textos, né? Nos meus vídeos, que é sempre tentar compreender o que a outra pessoa está pensando sobre moto, né? Porque às vezes você quer argumentar alguma coisa, né? Quer conversar com alguém e a pessoa está imaginando uma coisa completamente diferente. Você está pensando, você vê uma moto, por exemplo, eu posso imaginar como é legal a moto, que é uma forma que as pessoas mais pobres têm de se locomover para ter lazer no final de semana para ir na praia. E a pessoa está, às vezes, com quem você está conversando, quando você fala moto, ela não imagina isso, ela não vê esse filme na cabeça. O que ela vê é uma pessoa acidentada, então uma pessoa que quase quebrou o retrovisor do carro dela. Então sempre eu tento, e daí a conversa para nesse momento, né? Você tenta falar uma coisa com um determinado estado de espírito e imaginando uma coisa, a outra pessoa está imaginando outra. Então sempre tento imaginar, né, ou perceber o que a outra pessoa está sentindo e também deixar bem claro o que naquele momento eu estou pensando, né, porque para mim o objetivo de qualquer conversa ou texto diálogo não é vencer discussão, não é impor a minha opinião, e sim é aprender e criar um conhecimento novo, tal. Realmente eu acredito nisso. Então para mim é importante ter essa disposição, primeiro de sempre lembrar, né, que existem várias visões e tentar reconhecer a sua visão naquele momento e a visão da outra pessoa também. Bem, a visão que uma pessoa tem de qualquer coisa, mas no caso em particular das motos, depende basicamente de 2 coisas, né? É da memória dela, das experiências individuais que ela tem. Isso é uma coisa importante, né? Porque a nossa memória, nós não guardamos tudo que nós vivemos na cabeça e também nós não recuperamos tudo da mesma maneira, né? Normalmente, a memória mais viva, ou as memórias mais vivas que nós temos, estão ligadas a alguma emoção mais forte. Então, por exemplo, você pode ir para o trabalho de carro, por exemplo, e você passa por 1000 motoqueiros, e nem todos andando direitinho, e você não percebe nada, nem presta atenção neles. Mas um desses motoqueiros, por exemplo, quase cai na sua frente, vai desviar de um buraco e quase cai. E daí dá aquele medo em você, que o cara quase morreu e que você quase passou por cima dele depois, né, da queda, e vem adrenalina e um pouco de raiva e tudo misturado, né? E certamente é esse que você vai se lembrar, né? É essa imagem que vai vir na sua cabeça, e não os 1000 que passaram sem falar nada, ou sem fazer nada de diferente.
Então sempre tem que tomar muito cuidado da onde que vem a nossa memória, porque a nossa memória é extremamente seletiva e ela gosta de coisas que têm uma emoção muito próxima a elas, né? Então, a nossa memória não é algo muito confiável, né? Isso aqui, às vezes, eu já fui em algumas audiências públicas, às vezes nós estamos discutindo coisas muito gerais e baseadas em dados estatísticos e sempre tem alguém que fala assim, não, mas hoje de manhã um cara quase caiu na minha frente. Daí, assim, um caso específico acaba virando argumento para toda uma discussão. O que não pode ser, bem, mas os seres humanos são assim, todo mundo é assim, eu sou assim, você é assim, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado. E a outra coisa, então, uma das coisas, um elemento importante da imagem que a pessoa faz na cabeça da moto são as suas experiências pessoais e a outra é a cultura onde ela está imersa, né? Então, depende da imagem que o governo faz sobre as motos nas suas propagandas, né? Por exemplo, que a gente sabe, para o governo, o motoqueiro sempre é o culpado de tudo, né? As fábricas não têm culpa do projeto dos carros correrem demais, das motos correrem demais, as prefeituras não têm culpa de ter buraco nas pistas, né? E de não monitorar bem a velocidade dos veículos. Ninguém tem culpa de nada, né? Sempre é o motoqueiro que é culpado. Nunca o carangueiro é culpado de bater na moto, sempre é a moto que é culpada, né? Então, essa é uma cultura. E também a cultura em que você está imerso, né? Dos seus amigos, a forma como eles veem os motoqueiros, né? Isso também é uma coisa muito importante. Como os jornais mostram, né? Os motoqueiros, os jornais mostram assim, ou eles mostram os motoqueiros como potenciais consumidores das motos que eles estão anunciando, ou então criminosos ou imprudentes, né? E as propagandas também das fábricas que tentam criar uma imagem positiva em geral dos motoqueiros, né? Então, basicamente, a imagem que uma pessoa, o filme que vai passar na cabeça da pessoa, quando você fala moto, depende daquela situação, momento em particular, depende das experiências individuais daquela pessoa e depende da cultura onde ela está imersa e, sempre, de novo, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fiz uma coletânea aqui de algumas das possíveis visões que podem passar filmes, né, que podem passar na cabeça de uma pessoa, né? Então, uma das mais clássicas, e não tem nenhuma ordem aqui, mas eu só escrevi aqui. Uma das primeiras imagens, eu acho uma das principais que vem, principalmente para quem não anda de moto, é de perigo, né? Você fala moto, a pessoa já vê um cara caindo, estirado no chão ali, né? Todo machucado. Por outro lado, se o cara é um motoqueiro, normalmente quando você fala moto, ele já pensa numa emoção, né? Numa curva perfeita, num visual, numa aceleração gostosa, né? Então ele pensa na emoção que ele vai sentir por isso. Algumas pessoas, quando você fala moto, ele já imagina dois caras encapuzados, todos de preto, com uma arma apontada na cabeça que vão roubar alguma coisa deles. Para outras pessoas, quando você fala moto, a pessoa pensa no trabalho, fala assim, pô, é com a moto que eu consigo ter um salário um pouco melhor e trazer dinheiro para minha casa, se não fosse a moto eu não teria esse trabalho e tal. Para outras pessoas, a moto é um estilo de vida, né? Você fala assim, eu quero ser visto como um motoqueiro, de andar com tal roupa e ser visto como um aventureiro, como uma pessoa independente, né? Então isso é bastante importante para essas pessoas. Outra pessoa, quando você fala moto, ele já imagina a comunidade dos outros motoqueiros, né? Como ele é conhecido, como ele pode ser ajudado em qualquer lugar que a moto quebrar, ou como ele pode vai ser bem recebido quando ele chegar em outra cidade, se ele estiver viajando, né? Para outras pessoas, a moto significa economia, né? Você gasta muito menos com gasolina numa moto do que num carro. Para outras pessoas, moto é sinônimo de responsabilidade, né? Você fala em moto, já imagina um cara cortando, cruzando, passando no vermelho, subindo em cima da calçada. Para outras pessoas, quando você fala moto, essas pessoas já se lembram de entes queridos que eles perderam, né? Que tiveram sequelas graves, ou então que morreram, então uma perda pessoal muito grande. Para os donos das fábricas, né? Moto significa lucro, né? Você fala moto, ele já deu um cifrão. Para o governo, por exemplo, né, as motos podem significar, você fala em moto, o cara já pensa em todo o gasto que ele tem com o sistema de saúde, né, e com os pensionistas também depois. Outra coisa, né, você pode falar quando você fala em moto, a pessoa pode imaginar numa maior mobilidade na cidade, né, ver todo o congestionamento, todas as ruas congestionadas e as motos passando livremente, né, por aqueles lugares, pelos espaços vazios. O próprio governo, né, que por um lado vê as motos pode ver como um gasto de saúde, também vê como uma fonte de receitas, né, pelos impostos, né, que recebe de IPVA, IPI, ICMS, né, então imposto sobre os combustíveis, né. Então também uma parte do governo acha que as motos são ruins e outra parte acha que as motos são boas.
Algumas pessoas, né, quando você fala em moto, pensam em status, né, que eles vão ter uma moto super cara, toda cromada ou vermelhona, e daí todo mundo vai achar que ele é o cara, o bonzão, porque ele tem uma moto super cara. Para algumas pessoas, né, quando você fala em moto, eles imaginam caos, né, uma rua, por exemplo, uma rua cheia de carros e as motos bagunçando tudo no meio do trânsito. Mas uma outra pessoa pode ver exatamente a mesma imagem, mas ao invés de pensar em caos, pensa em inteligência, né? Como fala assim, pô, como os indivíduos de uma sociedade conseguem contornar os problemas e criar uma nova dinâmica que funciona relativamente bem, né? Uma organicidade. Para outras pessoas, quando você fala moto, ele não pensa em nada disso, de uso, nada, ele pensa na tecnologia, na moto, né? Fala assim, pô, que materiais são utilizados, que mecanismo que é usado na suspensão, quanto que ela corre, qual é a potência, né? Então, engenheiros mecânicos, em geral, tem essa visão. Para outras pessoas, quando você fala em moto, essas pessoas pensam na poluição que essas motos geram. Para outras pessoas, você fala em moto, ele já pensa que no final de semana ele vai pegar uma trilha ou vai passear até na praia, então é lazer, né? Então, existem vários filminhos que podem passar na cabeça de cada pessoa quando você fala moto, né? Vem esse filme na cabeça das pessoas, né? Bem, um pouco relacionado com isso, né? Com essas visões, eu queria comentar um pouco, como que os motoqueiros, o comportamento dos motoqueiros pode ser categorizado, né? Algumas categorias. Primeiro, deixar bem claro que eu não gosto de colocar categoria em pessoas, né? Não falo assim, essa pessoa é assim, né? Porque em algum momento a pessoa tem um comportamento, em outros momentos a pessoa tem outro comportamento. Então ninguém é de um jeito o tempo todo, né? Você não gosta de colocar rótulos nas pessoas. Mas para conversar, principalmente academicamente, nós precisamos caracterizar ou categorizar os comportamentos, né? Então, para mim, os comportamentos, né, eles são basicamente 5. Isso aqui não é uma lista fechada, né? Pode mudar depois, mas só para começar a conversa. São 5 tipos de comportamento que todo motoqueiro tem num momento e em outro, e eu divido esses 5 comportamentos em 2 grandes categorias, né? Então, essas 2 grandes categorias, né? Deixa eu ler aqui. Uma é a trabalhista, então são comportamentos que a pessoa tem em alguma coisa relacionada com trabalho, com moto, e as performáticas, né? Onde a própria forma como se anda de moto, ou se usa a moto, é que faz a diferença. Então, na trabalhista, eu também eu divido essa trabalhista em 2 categorias. Uma delas dessas trabalhistas é dos profissionais mesmo, né? Que são os motoboys, os entregadores, os mototaxistas, são pessoas que trabalham com a moto o tempo todo, que é um tipo de comportamento, né? E outro comportamento é dos commuters, né? Esses commuters são as pessoas que usam moto para ir para o trabalho, ou ir para o estudo, ou ir para a compra, mas só para ir e para voltar, né? Eles não trabalham com a moto, eles usam a moto como meio de transporte para chegar num lugar no outro, né? Então, nessa grande categoria de trabalhista, tem os profissionais e tem os commuters. Na grande categoria de performáticos, daí eu divido em 3 categorias menores, né? Que são os hobbyistas, né? Onde o objetivo é ter algum tipo de hobby, né? Como o nome está dizendo, alguma diversão. Então aqui eu incluo até as pessoas que vão pegar trilha, ou que fazem viagens, ou que gostam de mexer na moto, né? De fazer customização, então consertar quando está quebrado, ou limpar, todos esses são os hobbyistas. Uma outra categoria aqui são dos figurinados, né, onde uma coisa importante para eles é a roupa deles, né, ou o tipo de moto. Então, isso faz muito parte da identidade deles, eles querem ser vistos como uma determinada tribo, como um determinado tipo, e a roupa, o figurino é muito importante, né, por isso figurinados. E os temerários, né, onde o comportamento, o que caracteriza mais esse comportamento é a forma como a pilotagem é feita. Então, normalmente com manobras temerárias, né, com alta velocidade, com manobras, né, você empina, freia rápido demais, né, então coisas desse tipo. Então, toda pessoa tem, sim, todo motoqueiro tem às vezes um comportamento ou outro comportamento, né? Então, por exemplo, eu sou um commuter a maior parte do tempo, que eu vou para o trabalho e volto de moto. Também, de certa forma, sou um figurinado, né? Sempre estou de calça jeans e com a minha bota, com a minha jaqueta de couro, com o meu capacete na mão, né? Então, assim, eu gosto de ser visto como um motoqueiro, né? Então, isso faz parte da minha identidade. Embora eu sempre siga todas as leis, eu jamais descumpri uma lei que seja, né? Como
todos os motoqueiros são assim. É claro que às vezes é gostoso você acelerar um pouquinho mais, né? Ou sentir mais um pouquinho do vento, então às vezes a performance é legal, né? Eu não tenho muito essa questão de performance, para mim é uma coisa muito interna, né? Um sentimento interno, porque eu não sou um bom piloto, então eu jamais tentaria empinar uma moto, porque eu ia cair, passar a maior vergonha do mundo. Então assim, não é que eu sou bonzinho, que eu não faço essas coisas, mas é porque eu não sei fazer, então eu nem penso nisso, porque eu não saberia fazer, né? Bem, então eu gosto assim. Então o que é importante aqui é isso, né? Que a gente tem a necessidade de criar categorias, né? Para estudar, falar assim, vamos estudar agora as pessoas que estão sofrendo acidentes porque têm um comportamento temerário, ou que estão sofrendo acidentes porque sofrem muita pressão no trabalho, precisam andar rápido demais. Então é preciso criar uma categoria, mas sempre lembrando que essas são categorias de comportamentos específicos, em situações específicas e não de pessoas, né? A pessoa não é sempre de um jeito ou sempre de outro. O que me lembra de uma outra questão importante, né? E que felizmente está meio que se diminuindo, né? É esse negócio de separar quem anda de moto em motoqueiro e motociclista. Isso é uma grande confusão. Então deixa eu contar mais ou menos por que tem essa confusão e para que ela serve. Primeiro, né, tem uma questão, essa questão de motoqueiro e motociclista. Primeiro tem a questão histórica, né? Antigamente, até quando eu era jovem e tal, todo mundo que andava de moto era um motoqueiro, né? Não tinha frescura nenhuma de separar um tipo de motoqueiro e outro tipo de motoqueiro. Todo mundo era motoqueiro. E a palavra motociclista era usada especificamente para quem participava de corridas, né? Como se fosse o piloto de Fórmula 1, era o motociclista que andava de moto. Então, tinha essa divisão para isso, né? Motoqueiro era todo mundo e motociclista era quem participava de corrida. Então, essa era uma divisão. Depois de um tempo para cá, e eu não sei onde que isso começa, se foi no Código de Trânsito Brasileiro, realmente não sei, daí começou um certo discurso, e é um discurso oficial até hoje, de que, assim, motociclista é quem anda direitinho, quem é bonzinho, e o motoqueiro é quem é mauzinho, quem é imprudente, quem tem um comportamento temerário. Isso tem vários problemas. Primeiro que eles tentam mudar o significado de uma palavra que tinha, né, que era ampla, motoqueiro era todo mundo, agora motoqueiro é só o mauzinho. Segundo, que esse discurso é usado para colocar um rótulo, né? Você é motoqueiro ou você é motociclista sempre, é motoqueiro sempre, e não ligar a um comportamento, como eu falei antes, que às vezes a pessoa pode ter um comportamento ou outro. Então, tem esses probleminhas já, mas não é só esse o problema, né? Tem outro problema, que na prática, essa divisão entre motoqueiro e motociclista não é só essa oficial, que é bonzinho e mauzinho, né? Um outro problema, às vezes você conversa com as pessoas, tem pessoas que não separam, não fazem essa divisão desse jeito, as pessoas fazem uma separação assim, fala assim, motoqueiro é quem trabalha com a moto e motociclista é quem usa a moto para hobby. Então, já é uma outra divisão. E tem outras pessoas ainda, né, que dividem, isso no mundo real, né, que dividem motoqueiros e motociclistas em motoqueiro é quem tem moto pequena e motociclista é quem tem moto grande. Então, assim, dependendo do momento, né, motoqueiro é quem é mau, né? Quem é mauzinho. Motoqueiro às vezes pode ser quem tem moto pequena e motoqueiro às vezes pode ser trabalhador. Da mesma forma, motociclista às vezes é quem é bonzinho, às vezes é quem tem moto grande e às vezes é quem usa moto para lazer, né? E daí começa a virar essa confusão, né? Porque daí você acaba juntando esses vários significados. Daí logo você começa mais ou menos ficar desse jeito. Motoqueiro quem é então? Motoqueiro é o trabalhador mauzinho que tem moto pequena. Logo, todo trabalhador é mau, né? É a conclusão que você chega nessa confusão. Essa confusão serve para isso. E motociclista, né? Motociclista, o que é? É o cara que tem moto grande, que usa para lazer e que anda direitinho. Logo, quem tem moto grande, anda direitinho. Acaba virando isso daí, sabe? Então, no final das contas, né, ao contrário do que tentam vender nesse discurso oficial, essa separação de motoqueiro e motociclista, na prática, é para separar quem é pobre de quem é rico. É para isso que serve. Eles querem separar as pessoas em classes econômicas, né? As fábricas que vendem motos grandes, eles querem falar assim, não, você pode vender, você é um motociclista, você não é um motoqueiro. E se você for um motociclista, você vai ser um cidadão do bem, né? Você vai ser gente fina e nunca vai acontecer um acidente com você. E você nunca vai ser confundido com um criminoso, com um pobre dos motoqueiros. É meio assim, no final das coisas serve para isso, né? Uma coisa extremamente preconceituosa, um julgamento, né? Você fala assim, você é um motoqueiro para sempre, né? Eu estou colocando rótulo em cima de você. Coisa extremamente preconceituosa. Então, por isso,
né? Eu escrevo isso, né? Que o Equilíbrio em Duas Rodas é um blog de motoqueirismo, né? Bicicletismo e livrismo também, mas no caso aqui, de motoqueirismo, né? O que significa para mim que todo mundo é motoqueiro, né? Motoqueiro, para mim, a definição é muito clara. Andou de moto é motoqueiro. Pode ser bonzinho, malzinho, rico, pobre, robista, trabalhador, não importa o comportamento, não importa se a pessoa no momento é de um jeito, no momento de outro. Andou de moto é motoqueiro. Todo mundo é motoqueiro, né? A não ser que a pessoa peça para ser chamada de motociclista, daí eu chamo, né? Eu acho que a pessoa deve ser tratada da forma que ela quiser, né? Então, para mim isso não tem problema, né? Mas assim, de forma geral, quando eu vou falar sobre as pessoas que andam de moto em geral, eu chamo todo mundo de motoqueiro, né? Bem, então só resumindo, né? Mais ou menos a ideia de hoje foi falar sobre isso, a importância de reconhecer que existem várias visões sobre o uso das motos. A gente sempre tomar muito cuidado com o que a outra pessoa está pensando, né? Para tentar criar um diálogo legal e produtivo, né? E criar novas ideias. Sempre tomar cuidado para não colocar um rótulo na pessoa como se ela sempre fosse do mesmo jeito, né? Os comportamentos são diferentes dependendo da situação. E tomar cuidado também com o uso dessas palavras, que às vezes são palavras preconceituosas, né? Que são usadas para separar uma pessoa de uma classe econômica por outra, o que não é legal também, né? Bem, então era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau! We're floating in a space capsule. I look at you, perhaps you'll smile at me, loving our kaleidoscope world. Stars and planets just collide on by.